प्रिया चरण करे गुरु प्रार्थये ब्रजनंदन वस्तु मोहनतमाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरे प्रिया प्राणनाथ विषवानंदने श्रीमुखाब्जरासनो सर्वमुदा आदिकमलिवासिनं भजामि रसयति वंशे मुष्टकरा नवनीरसभा पीताम्बरा विपददृष्टा मुरेन्द्र सुंदर मुखा अरविंदा कृष्णा परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने कृष्णा परम तत्त्वं किमपि अहं न जाने नवयाजे राज्यं न चिरन्तमानिकं न विवं न जातकं सर्वजनकं वरोधो मे सदा कालिकाले प्रमथपतिनो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नरकपथगामी भावतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी Simultaneously
offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila, Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhan Bhakti Vedanta, Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Bhakti Rakas Siddhar Goswami, Bhakti Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and peasantry, all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais. Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Srila Bhavana Goswami Maharaj, e a Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshadara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, e minhas reverências também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas, aos Vaishnavis, todos os devotos do Senhor, e minhas reverências a todos vocês presentes aqui, meus convidados, nesta noite. Time is going very fast. Então o tempo está passando muito rápido, né? Actually, time not going fast. Same way time is going. Na verdade, o tempo não está passando mais rápido, o tempo sempre anda no mesmo ritmo. This is true or wrong? Verdade não. Just according our knowledge, you are thinking time is going very fast. Só que a gente acha, né, de acordo com o que a gente sente, a gente acha que o tempo está passando mais rápido do que o normal. Time and tide wait for none. Porque realmente o tempo e a maré não esperam por ninguém. And this time is going in what time? Unlimited time. Anadikal time is going on knowledge. E o tempo está sempre passando, né? Desde tempos imemoriais, desde um tempo sem começo, o tempo está sempre passando. Sun rises, again sun sets. O sol sempre nasce, o sol Again sempre se põe. sun sets and again sun rises. No dia seguinte, o sol nasce de novo e se põe de novo. This is going on unlimited time. Então esse ciclo está acontecendo desde um tempo sem começo, um tempo ilimitado. In the same way, Bhaktar Bhagavat Leela, unlimited time, and also without beginning, this Leela is going on this way. Então, os passatempos do Senhor e dos seus devotos também estão acontecendo desde um tempo ilimitado, desde um tempo sem começo. Bhagavan Ramchandra, in Treta Yug, 24th Chaturjug, Bhagavan Ramchandra also came. Então, na 24ª Chatur Yuga, o Senhor Ramachandra ele veio para esse mundo. Then Krishna Chandra, he also came. 28th Chaturjuga. E aí, 4 Chatur Yugas depois, na 28ª Chatur Yuga, nesse dia de Brahma, o Senhor Krishna Chandra veio para esse mundo. Then Krishna also, he performed sweet lila and departed from this material world. E Krishna também fez 12 passatempos e depois partiu desse mundo material. Then after Krishna, then Lord Chaitanya Mahaprabhu also appeared, and about more than 500 years before in Navadvip Dham. E aí, depois do Senhor Krishna, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu apareceu há 500 anos atrás em Navadvip Dham. And Lord Chaitanya Mahaprabhu performed sweet lila in Navadvip Dham also. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu fez 12 passatempos em Navadvip Dham. Navadvip means 9 islands. Navadvipa significa 9 ilhas. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is so sweet, that is called Udarjamaya Lila. E os passatempos do Senhor Chaitanya são tão doces, o nome disso é Audarya Mailila, passatempos com muita generosidade. So that lila is called magnanimity. É uma lila cheia de compaixão e generosidade, magnanimidade. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu also performs sweet lila in Navadvip Dham. Então assim o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também faz 12 passatempos em Navadvip Dham. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu also disappeared in this material world. E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu também desapareceu desse mundo material depois. Then many acharyas also came. E aí vários acharyas, né, vários mundos também vieram para esse mundo. When Lord Chaitanya Mahaprabhu came, then Sarvadamodar, Rayaramananda, Gadadhar Pandit, Srivas, Advaita Acharya, Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami Pad, Jiva Goswami Pad, etc.
Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu veio, né, vários outros também vieram com ele, como Swarupada Damodara, Radharani Ramananda, né, Haridas Thakur, Nityananda Prabhu, Gadadhar, Srivas Thakur, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunatha Das Goswami, etc. And then also Narottam Shyamananda Srinivas Thakur, they also appeared. Narottama, Shyamananda e Srinivasa também apareceram neste mundo depois. And then all our Guru Vargas, they came. E todos os nossos gurus também vieram para esse mundo. And actually all their aim and object, how to preach the Vrindavan Rasmadhurya Katha. Na verdade, a meta de todos esses acharyas, desses gurus, era pregar sobre as doçuras transcendentais dos passatempos de Vrindavana. So for this Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamritam Madhya Lila and 19th chapter. Então por isso que Krishnadas Kaviraj Goswami, no capítulo 19 da Madhya Lila, do Chaitanya Charitamrita, he composed one very sweet verse. ele compôs um verso muito bonito, muito doce. And Vrindavaniyam Rasakeli Vartang Kalena Luptang Nija Sakti Utsukam Sancharja Rupe Batanoti Punangsam Prabhur Vidai Praya Giva Loka Srishtim Vrindavana Rasakeli Varta. Sambandha, Avidya and Prajan Tattva. Sambandha, Avidya e Prayojana Tattva. In the beginning of the creation, then Lord Narayan manifested all Tattva Siddhanta in the heart of Brahmaji. No começo da criação, o Senhor Narayana manifestou todo o Tattva Siddhanta, as verdades espirituais, no coração do Senhor Brahma. What Tattva Siddhanta? Que tipo de Tattva Siddhanta de verdade? Sambandha, Avidya and Prajan Tattva. O Senhor Narayana colocou no coração do Senhor Brahma tudo sobre Sambandha, Avideya e Prayojana. Then Brahmaji, he realized these things. Then he manifested, that is called Chatusloki Bhagavatam. Tendo realizado qual é o nosso relacionamento com Deus, o modo como a gente pode alcançar Deus e qual é a meta suprema de todos os seres vivos, o Senhor Brahma ele compôs 4 versos, que são os 4 versos originários, base do chamado Bhagavatam, que se chama Chatusloki Bhagavatam. Then Brahmaji, he gave same things in the heart of Narad Rishi. E aí isso que ele tinha sentido e realizado em seu coração, o Senhor Brahma passou para o coração de Narada Rishi. Then Narad Rishi gave this Srimad Bhagavatam Katha in the heart of Vyasadeva Goswami. E aí depois de Narada Rishi, ele foi também passou esse Bhagavad Katha para o coração de Vyasadeva Goswami. Bhakti Yogena Manasi Shammaka Pranite Amale Apasat Purusham Purna Mayancha Tadapasram. By the causeless mercy of Narad Rishi, Vyasadeva, he realized all Krishna Lila Katha. And everything he realized and manifested in his heart also. Pela misericórdia sem causa de Narada Rishi, Vyasadeva pôde realizar todas as coisas espirituais no coração dele. Ele pôde se dar conta de todas as verdades espirituais. So Bhakti Yogena Manasi Sammaka Pranita Amale Apasat Purusham. And Vyasadeva, he directs Krishna, who is the supreme personality of God, is saying Bhagavan. E Vyasadeva, quando ele fez essa prática de Bhakti Yoga, ele pôde ver diretamente Deus, Swayam Bhagavan. And he saw also how Krishna performs sweet lila in Vrindavan. E Vyasadeva também pôde ver em sua visão como que Krishna faz doces passatempos em Vrindavan. Though Krishna is called, unborn. Apesar de Krishna ser não nascido, ele é Deus, ele não tem nascimento. That is called Ajanma. But he takes birth from the womb of mother, Jasoda, as like a material baby, Prakita Sisuvat. Apesar de Krishna ser não nascido, ele nasce do ventre de mãe Jashoda, da sua mãe, como se ele fosse uma criança comum, um bebê normal. As like mother, she gives birth to the baby from her womb, and that what is called umbilical cord connected with the baby and mother's womb. Da mesma forma que uma mãe, quando ela pare uma criança, ela dá luz a um bebê, né, aquele bebê ela fica ligado à mãe pelo cordão umbilical. E na hora
no parto, esse cordão umbilical é cortado. Então, da mesma forma, Krishna nasce da sua mãe dessa mesma forma. And that time also one ceremony is going on that is called Nadi Chedan, cutting the umbilical cord. E aí, quando a criança nasce, tem exatamente uma cerimônia que chama-se cerimônia Nadi Chedan. Chedan, que significa você cortar o cordão umbilical, o corte do cordão. So Krishna in this way performs sweet lila in Braj as like an innocent baby and material human being. Então, Krishna faz esses passatempos em Vrindavan como se ele fosse um ser humano comum, um bebezinho comum. And Ser humano. that is Sanskrit word Jatha Lokavattu Lila Kaivalam. Krishna he performs lila as a human being. Então, em sânscrito, a gente chama isso de Jata Lokavat Lila Kaivalam, que Krishna faz esses passatempos como se ele fosse um ser humano. Yeah. Then Krishna he also performs sweet lila with his friends Subal, Siddham, Madhumangal, etc. E aí, Krishna também faz doces passatempos com seus amigos, como Subal, Shridama, Madhumanta, etc. Then Krishna sweet lila with his friends, sometimes stealing butter from the house of the Brajavasis. E Krishna também às vezes faz doces passatempos com seus amigos. Krishna rouba a manteiga da casa dos Brajavasis, dos habitantes de Vrindavan. Even those Brajavasis house not pure and fresh butter. Then Krishna also passing stealing in their house also. E aí Krishna vai na casa dos Brajavasis, dos habitantes de Vrindavan. E se não tem uma manteiga bem fresquinha, Krishna faz cocô e xixi na casa desses Brajavasis e depois vai embora. Huh? Lord Narayan, he did not these things also. O We Senhor, never heard Lord Narayan passing water in anybody's house. o Senhor Narayana nunca faz uma coisa dessas, né? A gente nunca ouve dizer que o Senhor Narayana vai e fez xixi na casa de não sei quem. A gente não ouve isso. This is true. or not? Ramchandra also, he did not steal anybody's anything also. O Senhor Ramachandra também, ele nunca roubou nada de ninguém. É? Nunca roubou. He always followed all the rules and regulation of the society that is called Marjada Purushottam. O Senhor Ramachandra, na verdade, ao contrário, ele sempre seguiu muito, né, de forma muito forte, todas as regras e restrições da sociedade. Always Ele era conhecido como Marjada Purushottam. Ramchandra always takes bhav and I have follow my own bhav. Rupakula riti sadachali ai prana jai baru bachana na jai. Então o Senhor Rama, ele na verdade estava sempre fixo em seguir a palavra dele. Ou seja, se ele dava uma palavra, ele ia seguir aquela palavra até a morte. Porque assim, na dinastia dos Dragos, de onde vem o Senhor Ramachandra, eles preferem morrer do que quebrar uma promessa. And in this way, Lord Ramchandra established all the rules and regulation of the society. Assim, o Senhor Rama, ele pode estabelecer as regras, né, a base de conduta social de uma sociedade. This thing also. Very powerful. Ramchandra. He is Kshatriya. Very powerful. If anybody not follow the rules and regulation, then Ramchandra, he will kill him with his bow and arrow. Então o Senhor Ramachandra é muito pesado, né, forte mesmo, poderoso. Ele é um kshatriya, um guerreiro, né, ele é um rei. Então se quem não segue as regras da sociedade direitinho, ele vai matar essa pessoa com seu arco e flecha. But Krishna, he very sweet. He performs sweet lila. And Lokavattu lila kaivalam. He performs sweet lila as like human being. Mas Krishna, ele é muito doce, né? Ele é muito doce mesmo. Seus passatempos são maravilhosos. Ele faz passatempos, atividades como se fosse um ser humano comum. But all his supremacy, Bhagavatta, inside. Mas apesar de estar fazendo passatempos como um ser humano, Because- Krishna continua sendo Deus. Ele tem toda a supremacia de ser Deus dentro dele. Who is Bhagavan? At a time, two things. One is called, what is called? Hala. Sarvagata and Mugdata. I forget. Sarvagata. He knows everything. And simultaneously, completely what? Innocent baby. Então, que quem é Deus, ele tem duas características aparentemente contraditórias ao mesmo tempo dentro de si. Ao mesmo tempo, ele é Sarvagata, ele é onisciente. Deus é sempre onisciente, ele sabe de tudo. Mas Deus, ao mesmo tempo, ele também pode ser Mugdata, ou seja, ele fica totalmente inocente, como se ele não soubesse de nada. And these two qualities absolutely manifest in Krishna also. E essas duas qualidades, né, elas se manifestam completamente em Krishna. But Brajavasis, the residents of Braj, they don't believe Krishna is Bhagavan.
Mas os Vrajavasis, os habitantes de Vraja, eles não acreditam que Krishna é realmente Deus. Not only this, Krishna also performs sweet leelas, paramud pastimes with the gopis. E Krishna também faz vários passatempos muito doces em Vrindavana. Por exemplo, ele, né, tem suas histórias, né, com as gopis, né, com o amor diamante. Krishna lifted Giriraj Govardhan. Krishna também levantou uma montanha Krishna, de Giriraj, o nome da He montanha. danced on the hoods of Kalyanag. E Krishna também dançou em cima das cabeças de uma cobra chamada Kaliya Nag. Understand? Not ordinary thing. If you want the flick, snake will come, then all will run away. Então, dançar em cima das várias cabeças de uma cobra não é uma coisa comum, não é um ato comum. Imagina, se alguém joga aqui uma cobra de plástico, todo mundo ia sair correndo achando que é uma cobra de verdade, né? Or Krishna, he danced the 1,000 hoods of Kalyanag. Então, Krishna, ele dança em cima das milhares de cabeças da cobra Kaliya. Krishna, not only Krishna, also he drank the fire, Dabanolpan. Outra coisa incrível que Krishna fez, Krishna bebeu um fogo, tipo assim, a floresta estava pegando fogo, aí Krishna bebeu todo o fogo da floresta. Could you do this? Vocês poderiam When fazer the isso? spark of the fire touch your tongue, then you die. You burn. Vocês poderiam engolir um incêndio florestal? Não. Né? Se botar uma faísquinha de um fogo, né? Um pouquinho de fogo já encostar na sua língua, você já morre queimado, já se machuca todo. Why is it? Because all Brajavasis saw Krishna this lila, but they don't believe Krishna is Bhagavan. Estou dizendo tudo isso que os habitantes de Vrindavana viram todos esses passatempos de Krishna, mas eles mesmo assim não achavam que Krishna era Bhagavan, era Deus. And Krishna performed sweet Rasa Lila with the gopis also. E Krishna também faz doces passatempos com as gopis. How many gopis they came in the Rasa Lila? Quantas gopis, né, participaram da Rasa Lila? How many? 100,000 millions gopis. Satakoti gopi. Então, quantas gopis? Eram 1 trilhão de gopis. And Krishna, how many days he performs this Lila, Rasa Lila? Ta Brahmaratra. Millions nights of Brahma. E por quanto tempo Krishna ficou fazendo essa Rasa Lila? Na verdade, o tempo foi Brahmaratra. Foram noites e noites e noites e noites do Senhor Brahma. São milhões e milhões de anos. One day of Brahma means 1,000 Chaturjuga, Sattva, Treta, Dapar, Kali. In this rotation, 1,000 times. That is called one day of a Brahma. In this way, nights. So in this way, millions nights of Brahma. Krishna performs Rasa dance with the gopis. Então, por quanto tempo Krishna ficou fazendo a dança da raça com as gopis? Por milhões e milhões de noites do Senhor Brahma. Então, na verdade, é o seguinte, muitas noites do Senhor Brahma. Um dia do Senhor Brahma equivale a 1000 ciclos de Chatur Yugas, né? Que são Satya, Treta, Dwapara, Kali. As 4 Yugas, e aí você multiplica por 1000, isso é um dia do Senhor Brahma. Ainda tem a noite do Senhor Brahma, que é mais tudo isso. Então, assim, todo esse tempo, que são milhões de anos e milhões de anos, Krishna ficou fazendo a Rasa Lila. Because Vasudeva Goswami path, with his sadhana and bhajan and practice devotional service to Lord, and because there is mercy of Narada Rishi, he direct saw this lila, all this lila. E assim, Vasudeva Goswami, porque ele praticou o serviço devocional, sadhana e bhajan, também pela misericórdia do seu Guru Narada Rishi, ele teve a visão transcendental de todos esses passatempos. And not only this, Vasudeva he also saw how the conditioned soul entangled with Maya. E outra coisa também, Vasudeva Goswami ele pode observar como que as almas condicionadas ficam presas em Maya. Maya means Krishna's illusory potency, Vairanga Shakti. Então, Maya significa a potência do Senhor Supremo que causa ilusão nos seres vivos. Very powerful. And all the conditioned soul completely elucidated by Maya. And what is called? Illusory potency of Lord. Todas as almas condicionadas ficam totalmente iludidas em Maya, né? Por Maya, exatamente Maya é essa potência que causa a ilusão, a potência da ilusão do Senhor Supremo. And Brahma, Shiva, Narada, all they completely what? And elucidated. Até mesmo Brahma, Shiva, Narada, todos ficam sob essa ilusão completamente. Though they are Mukta Purus, liberated person, but doing this lila, how? And the Krishna's Maya is very powerful. Na verdade, Brahma, Shiva, etc., eles são almas totalmente liberadas. Mas eles fazem só um passatempo mostrando que até mesmo eles podem também
ficar sob a ilusão dessa potência de Maya de Krishna, porque essa potência de Krishna é muito poderosa. What you will say? Shivji. He is called topmost yogi also. Então, dá o exemplo do Senhor Shiva. O Senhor Shiva é o maior yogi que Huh? existe. And is completely what? Renounced person, Shivji. Shiva também é uma pessoa muito renunciada, muito. And just he putting what cloth? And tiger skin. Shivji. Shiva, ele na verdade, qual a roupa que ele usa? Ele usa apenas um couro de tigre para se cobrir. And snake around his neck. E o Senhor Shiva também usa assim, uma cobra em volta do pescoço dele. And he holds one trident, trisul. E o Senhor Shiva também, ele sempre segura um tridente na mão dele. And he puts the ashes of the crematorium. E o Senhor Shiva sempre coloca assim cinza de crematório no corpo dele. And Shivji is also what is called? Deadlocks. Deadlocks. E o Senhor Shiva também tem um dreadlock. Jatayut. Tem um cabelo cheio de dread. Because he has no time to combing. Então o Senhor Shiva tem muitos dreads no cabelo porque ele não tem tempo de pentear o cabelo. He has no time to go to the beauty parlor. Ele não tem tempo de ir no salão de beleza. Understand? Because he always absorbed to meditation to Lord Ram or Krishna. Vocês entendem? Porque o Senhor Shiva está sempre absorto em meditar no Senhor Rama e no Senhor Krishna. These types of what is called? Renounced person. Então o Senhor Shiva é bem renunciado assim. So once demigoddess and demon, they churned the ocean. Então um dia os semideuses e os demônios estavam batendo o oceano. And that time, the nectar coming from the ocean. E aí do oceano de leite saiu um néctar. And all demigoddess, they all, and demons, they will take. E aí todos os demônios, semideuses, todo mundo queria pegar o néctar, né? Ah, eu quero. They start to fight. E aí começou a rolar uma briga entre eles. In the meantime, Lord Vishnu manifested in the form of very nice, beautiful Mohini Murti. E aí nessa hora o Senhor Vishnu apareceu ali numa forma belíssima de uma mulher. Era uma mulher linda chamada Mohini. Mohini Murti, understand? Você entende? Very intoxicated. Her body, limbs and body, very beautiful and attractive. Então Mohini Murti é exatamente a forma dessa mulher que Vishnu se manifestou como uma mulher muito so much radiance and brilliant from her body. Então ela era uma mulher muito formosa, muito bela, que realmente encantava e fascinava qualquer um. E ela brilhava demais. Very difficult to take out your eyes from her body. Se você uma vez olhasse para essa forma, né, tinha visto essa mulher, você não conseguia mais olhar para nada, você não conseguia nem tirar o olho dela, nunca mais. What do you say? One day I told about Putana Katha. When Putana manifested very nice, beautiful young lady, and as like Lakshmi, even all the birds, girls, they are looking. Who is he? Então, no outro dia eu contei sobre a história de Putaná, né? Que quando Putaná se manifestou assim, naquela forma como se ela fosse muito bonita, como Lakshmi Devi, todas as mulheres de idade ficaram totalmente hipnotizadas com ela, assim, fitando ela continuamente. Putana, she was witch, Pisachini, but with her mystic power, she manifested very nice, beautiful, and some young lady. Putaná, ela era uma bruxa, né? Ela era muito feia, mas com o poder místico dela, ela conseguiu manifestar uma forma belíssima de uma mulher incrivelmente linda. And Lord Bhagavan Vishnu manifested very nice, beautiful young lady called Mohini Murti. Já Bhagavan Vishnu, ele manifestou uma forma belíssima, né? Dessa forma de Mohini Murti, uma forma feminina. And very nice, beautiful young ladies and have activities. E essa forma de Mohini Murti do Senhor Vishnu agia igualzinho, com todos os trejeitos muito cativantes, né? De uma mulher, de uma moça. Very nice, beautiful, slender waist. Cintura bem fininha. Srimad Bhagavad explained. I am not explaining to you, but very nice also explain this way. Mohini Murti. O Bhagavad vai explicar, né, como que é o corpo dela, como que ela é linda, né, cada parte do corpo dela. Então, não vou falar mais, mas o Bhagavad explica. Then all the demons, their eyes not going towards nectar. They think, hey, who are you? E aí os demônios, quando eles viram essa belíssima forma do Senhor Vishnu, eles já nem queriam, não estavam nem mais olhando para o néctar e ficavam assim, né, muito enfeitiçados com Mohini Murti, perguntando, quem é você?
Which nectar? This Mohini Murti nectar is better than nectar. Essa Mohini Murti é melhor do que o néctar. This is true also. All the demons, they are looking. Oh, very nice, beautiful. Mas isso é verdade, realmente. Né? Então os demônios ficaram assim, fitando continuamente a forma de Mohini. And she told, hey, demons and demigod, don't quarrel each other. E aí Mohini falou assim, ó demônios, semideuses, vocês não devem brigar uns com os outros. All you are the son of Kashyap Rishi. Todos vocês são filhos de Kashyapa Rishi, não é? And father is one, but mother different. Então eles eram filhos do mesmo pai, mas a mãe deles, dos demônios, dos semideuses, são mães diferentes. Do you understand? Demigoddess, their mother, that is called Aditi. Então a mãe dos semideuses e das semideusas chama-se Aditi. Or demon's mother, Diti. Já o Diti's son, Daitya, Asura. Or Aditi's son, that is called Devatas. Então o nome da mãe dos demônios chama-se Aditi, o nome dela. Por isso que o nome para os demônios é Daita. Já o nome da mãe dos semideuses é Aditi. So that means all you are brothers. Então assim, os demônios e semideuses são irmãos. So don't quarrel, fighting to each other. Então não devem brigar, né? Porque são irmãos. Demônios e semideuses são irmãos. Okay, give me this nectar, colus. Colus means the pot filled with nectar. Então, Mohini Devi she então told, Mohini Devi falou assim, então me deem agora o pote repleto de néctar, me deem. I will be hot and feed to you, divide to you. Eu vou dividir, vou alimentar cada um de vocês com um pouco desse néctar. Just you sit on line. Make a line. Façam uma fila, sentem-se em fila que eu vou distribuir para vocês. Understand? One line, demons, and another line, demigods. Então sentam numa fila os demônios e na outra fila os semideuses. That time they are agree. Yes, nice. Good. Então eles gostaram, né? Falaram, tá bom, vamos fazer então. In this way, Mohini Devi, first he distributed the nectar to devatas. Então dessa forma Mohini Devi primeiro ela distribuiu o néctar para os semideuses. Then demon waiting when their time will come and they drink the nectar. E as demônios ficaram esperando para chegar a hora deles também poderem tomar aquele néctar. But demon is thinking we are drinking sweet nectar from the lips of Mohini. Hari Bol. Mas os demônios pensaram, mas a gente já está bebendo néctar, o néctar dos lábios dessa Mohini. Understand? Nectar coming from her lips. Esse néctar, né, dos lábios, né? Porque o néctar também vem dos lábios. So all the demon, they are drinking the nectar, and from the lips of Mohini Devi. Então os demônios já estavam sentindo que eles estavam tomando néctar. Como? Eles estavam olhando, né, para os lábios de Mohini. Os lábios dela muito, né, incríveis. E eles estavam assim bebendo néctar dos lábios dela. And then finally Lord cheat to them. Mas acabou que Deus conseguiu I'm not going the whole story. And actual Lord Vishnu, in his incarnation of Mohini Murti, he gave the nectar to demons and cheat the demon. Então, resumindo, na verdade, Krishna, com essa forma de Mohini Murti, ele deu néctar para os semideuses e enganou os demônios. Não deu para eles. And that time, Shivji was not in that place. Mas, quando isso aconteceu, o Senhor Shiva não estava ali presente. So anyhow, Lord Shiva heard Mohini's very nice, beautiful form. Mas depois o Senhor Shiva ouviu falar daquela belíssima forma de Mohini. So for this regard, Lord Shiva, once he asked to Lord Vishnu, Então por isso que um dia o Senhor Shiva pediu para o Senhor Vishnu. Hey my Lord Vishnu, when you distributed the nectar, that time I was not in the assembly house. Please and kindly show your that Mohini Murti I want to see. O Senhor Shiva falou ao Senhor Vishnu, meu Senhor, quando o Senhor distribuiu o néctar nessa forma de Mohini Murti, eu não estava lá. Então, por favor, mostra para mim como é a sua forma de Mohini, muito bonita. Then Lord Vishnu told, Hey Shivji, no, you ask another things I can get you. Mas o Senhor Vishnu falou, olha, Shiva, melhor não. Pede outra coisa, isso aí não. My Mohini Murti is very powerful, hey Shivji. Don't ask to see my
Mohini Murti. Porque essa minha Mohini Murti, minha forma como uma mulher belíssima, é muito poderosa. Então não peça isso não, peça outra coisa. But Shivji told, I am Yogi. I control all my senses. I am completely what? A renounced person. Mas o Senhor Shiva falou, mas não tem problema não, eu sou um yogi, eu sou renunciado, controlo todos os meus sentidos, não tem problema. So I can control my senses. Pode deixar que eu me controlo, eu controlo os meus sentidos, não vai dar problema não. Still Bhagavan Vishnu told, hey, Shivji, don't ask about to see Mohini Murti. Mas mesmo assim Vishnu falou a Shiva, não peça para ver a minha forma de Mohini, não faz isso não. But Shivji told, Prabhu, please, show your Mohini Murti. Mas o Senhor Shiva insistiu, Prabhu, por favor, mostra para mim. Huh? Then Vishnu is thinking, okay, see, how is my Mohini Murti? E aí Vishnu, tá bom, concordou, tá bom, você quer ver minha Mohini Murti? Vai lá então. Then Lord Vishnu manifested a very nice, beautiful young lady for Mohini Murti. E aí o Senhor Vishnu se manifestou então nesse momento, nessa forma dessa belíssima moça, muito linda. Then Lord Shivji, he forgot his Gyan, Yoga, Tapasya, renunciation, everything. E quando o Senhor Shiva viu essa mulher, que era a forma de Mohini Murti do Senhor Vishnu, o Senhor Shiva na hora se esqueceu de todas as práticas espirituais dele, das austeridades, do yoga, do controle dos sentidos, renúncia, deixou tudo. So Shivji, he ran towards Mohini Devi, Mohini Murti, Vishnu, and embraced to her. E aí Shiva saiu correndo atrás de Mohini Murti, querendo dar um abraço nela. Then Mohini Devi also running. E aí Mohini Devi ficou correndo do Senhor Shiva para fugir dele. Shivji thinking just almost 1 inch far, I will catch. But we're going. E aí o Senhor Shiva toda hora ele estava correndo atrás dela e ele pensava, já estou quase pegando ela, falta só 1 centímetro, mas ela continuava correndo. In this way, innumerable Brahmanda, he was wandering. E assim Shiva ficou correndo atrás dela por inumeráveis universos. Then coming in same place, then Lord Vishnu again manifested his Vishnu form Chaturbhuj. Aí eles voltaram depois no mesmo lugar. Aí o Senhor Vishnu, na forma de Mohini, de novo manifestou a forma dele com 4 braços. Then Shivji told Prabhu, no one can understand about this Maya. E aí Shiva falou, Prabhu, ninguém consegue entender essa sua Maya. This is true. For this Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, Daivi jhesa gunamai mama maya durattaya mame ja prapaddante maya me tang tarantite. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says, Hey Arjun, my Daivi Maya is very powerful. Então no Bhagavad Gita, Krishna diz, Arjuna, minha Devi Maya, essa minha energia Maya é muito poderosa. No one conquers my Daivi Maya. Ninguém consegue conquistar, sobrepujar essa minha energia, Devi Maya. All the living entities completely intoxicated with Daivi Maya. Na verdade, todos os seres vivos são totalmente cativados por essa energia da ilusão, essa Maya. But again Krishna told, Mamaya Devi Jesa Guni Mamaya Mame Vaja Prapaddante, one who absolutely surrendered to me, then he can conquer my Maya. E aí Krishna diz, no Bhagavad Gita, mas aquela pessoa que se rende completamente a mim, que se entrega a mim, essa pessoa consegue conquistar Maya. So I am saying these things. Vasudev, he saw all this Leela in his trance, dhyana, bhakti yoga. Estou falando tudo isso porque Vyasadeva ele viu todos esses passatempos de Krishna quando ele estava em seu transe de Bhakti Yoga. And he saw direct Krishna's sweet Leela, Rasla, everything. Then he wrote Srimad Bhagavatam. E ele também fez, ele viu todos esses passatempos de Krishna, foi onde Vyasadeva escreveu um livro chamado Bhagavatam. And this same Bhagavat Katha, Vasudev, he told to Sukadeva Goswami. E o mesmo Bhagavad Gita foi o que Shukadeva falou para Parikshit Maharaj. Vyasadeva falou para Shukadeva Goswami. So for the Vadrani Vacha, Bhagavan Vita Ratri Saradutfulla Mallika Rantu Manaschakre Yogamaya Mupasritam. Same Katha Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj.
Então por isso que a gente vê em vários versos do Bhagavatam, Bhadrayani, né, se referindo a Shukadeva Goswami, porque ele era filho de Vyasadeva. Então ele ouviu todo esse Harikata de Vyasadeva. E esse mesmo Harikata que ele ouviu de Vyasadeva, ele depois falou para Parikshit Maharaj. Actually, I am saying Srimad Bhagavatam Katha, three things are there: Samandha, Avidya, and Prayojan Tattva. Na verdade, assim, no chamado Bhagavatam vai ter 3 assuntos principais tratados no Bhagavatam, nesse livro. Samandha means the knowledge of relationship. Vai falar sobre Sambandha, que é o conhecimento do nosso relacionamento com Krishna. First canto to 9th canto, that is called Samandha Tattva Katha. Então, do primeiro canto do Bhagavatam até o 9º, vai falar só sobre Sambandha Tattva, sobre o conhecimento da relação da alma com Krishna. Then Avidya Tattva, process, how to attain our ultimate goal. That is called Bhakti Tattva Katha. E aí depois, no Bhagavatam, também vai falar sobre Avideya, que é exatamente o conhecimento de como a gente pode alcançar o seu supremo Bhakti, como praticar o serviço devocional. This Avidya Tattva Katha has described in Srimad Bhagavatam, 11th canto, and something also 12th canto. Então, a Videya Tattva Katha, ou seja, sobre como alcançar o Senhor Supremo processo, está escrito no Bhagavatam no 11º canto e também um pouco no 12º. Our Prayojan, ultimate goal, this Katha, described in Srimad Bhagavatam, only 10th canto, Dasam Skanda Srimad Bhagavatam. Já o único canto do Bhagavatam que vai falar sobre Prayodhana, sobre qual é a nossa meta espiritual, é o 10º canto. Why I am saying? Could you remember? Because all the Tattva Siddhanta, first Bhagavan, Krishna, then we had Vishnu or Narayan, manifested in the heart of Brahmaji. Then Brahmaji, same Katha he told Narad Rishi. Narad Rishi, same Katha he told to Vyasadev. Vyasadev, he also told this Katha. Sukdev Goswami Pad, and Sukdev Goswami Pad, same Katha he told to Parikshit Maharaj. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque todo esse kata, todas essas realizações, esses passatempos de Krishna, tudo, foi o Senhor Narayana, o Senhor Vishnu, manifestou tudo isso no coração do Senhor Brahma. Aí depois o Senhor Brahma foi e passou também tudo isso para o coração de Narada. Depois Narada passou tudo isso para o coração de Vyasadeva. Vyasadeva passou tudo isso para o coração de Shukadeva, e depois Shukadeva falou também tudo isso para Parikshit Maharaj. All these Katha actually get more modified and manifested in their heart. Então, na verdade, assim, quando passa de um para o outro, o Harikata vai sendo um pouquinho mais modificado, mas vai adicionando, né? E vai também manifestando no coração deles tudo isso. That is called Vrindavana Katha. Então, todos eles falam sobre Vrindavan, sobre os passatempos de Vrindavan. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu. And he gave all his potency, Shakti, in the heart of Rupa Sanatana. Então, especialmente, Mahaprabhu colocou toda a sua potência no coração de Rupa Goswami. He gave all his potency in the heart of Rupa Goswami. Mahaprabhu deu toda a sua potência no coração de Rupa Goswami. And then Sanatana Goswami Pad and all our Guru Vargas. And coming this way, that is called Guru Parampara. That is called disciplic succession. E aí também tem Sanatana Goswami, etc. E assim, tudo isso vem vindo na nossa sessão discipular, Guru Parampara. Especially Vrindavan, Madhurya Katha, sweetness, pastimes of Vrindavan. Different acharyas. They also explain different ways. Então, especialmente os passatempos de Vrindavan, muito doces, diferentes mestres, acharyas vão explicar de diferentes formas também. But where is same Vrindavan Katha? Listen from our beloved Gurudev Narayana Goswami, so sweet and nectar. Mas, quando esse mesmo Vrindavan Katha, ou seja, histórias de Krishna em Vrindavan, quando a gente ouvia tudo isso do nosso Gurudeva querido, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, era tão maravilhoso, um néctar. You can listen all acharyas. They are Hari Katha, Vrindavan Katha, Rasamadhurya Katha. But when you compare to Gurudev, that is unique and unparalleled. Então você pode até ouvir, né, também os outros kathas, as outras passatempos de Vrindavan, descritos por outros acharyas. Esses harikatas muito doces, cheios de rasamadhuras, doces sentimentos com Krishna no mundo espiritual. Mas quando a gente ouve sobre isso da boca de lotus de Gurudeva, Sri Narayana Goswami Maharaj, você vê que é muito especial, é único e inigualável o modo como ele falava, descrevia os passatempos de Krishna em Vrindavan. And especially Sri Gurudev, he spoke about Chaitanya Mahaprabhu and Audarjamaya Katha. Especialmente Gurudeva falava muito sobre a audácia Maikata, ou seja, sobre a compaixão e generosidade supremas do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Because our Shastra says, without this mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, any method you can't enter
Srimad Bhagavad Madhurjamay Katha. Porque realmente, na verdade, sem a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, não tem nenhuma forma da gente poder adentrar nos passatempos de Vrindavana e em Krishna de Vrindavana. This is very important. If you completely surrender lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and automatically Radha Prem will manifest in your heart. Então, se você se rende, se entrega completamente aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, automaticamente Radha Prema se manifestará no seu coração. This is the evidence in our Shastra. Então, a prova disso está nas Escrituras. Not speculative words. Não é uma especulação. What Nas evidence? Escrituras. Qual é a evidência? Jatha phala. Udaravind Vinded Bhuva. Radha. Louder. Phala. What is the meaning? Phala Portuguese. Então, esse, o significado desse verso é First look, recite this verse. Yata yata gaura padara vinde vinde bhakti rita punya punya Tatha tatha sarpati akasmat Radha padam puja sudam Purasi. Então, o significado desse verso que é: quanto mais você se render, se você se render completamente aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, automaticamente todo o néctar de Srimati Radhika vai se manifestar no seu coração. Gaur Sundar. Jadi, what is slok? No. Aradhito navavanam vrindavana vaste Naradhito navavanam vrindavana eva dure Aradhito dujasita brajanagaraste Naradhito brajasuta natabeha Krishna. Prabodhananda Saraswati Pad, he composed the verse. Aradhito navavanam. That means ones who worships, Navavan means Navadip Dham. Aradhito navavanam vrindavanaste. Very easy to attain Vrindavan Dham. Naradhito Navavanam. Those who are not worshipping Navadip Dham, any method he can to attain Vrindavan Dham. Aradhito Dijasuta, one who worships the lotus feet of Jagannath Mishra son, Sachinandani Gaura Hari, 100% guarantee. He will attain to Krishna, who is the beloved of the gopis. And those who are not worship Sachinandana Gaur Hari, impossible for me to enter in Vrindavan Dham or worship and serve to Vrindavan Chandra Krishna. Fala slow. Araditam Navavanam Vrindavana. ठीक से. Araditam. Aradhito navavanam vrindavanaste Naradhito navavanam vrindavana eva dure Aradhito dijasuta brajanagaraste Naradhito dijasuta natabeha Krishna. Então esse verso foi composto por Srila Prabodhananda Saraswati. E esse verso fala o seguinte, que se você adora Aradhito navavanam vrindavana, se você adora Navadipadam, Navavana, nesse verso significa o quê? Navadipadam. Se você adora Navadipadam, você com certeza vai alcançar Vrindavana. Mas Naradhito Navavanam Vrindavana Evaduri. Se você não adora Navaduipa, você nunca vai alcançar Vrindavana. Aradhito Dvijasuta. Então se você adora Dvijasuta, quem é esse Dvijasuta? Filho do Brahmana de Jagannatha Mishra, é Chaitanya Gaura Hari. Se você adora Chaitanya Gaura Hari, você com certeza vai conseguir alcançar Krishna, que faz 12 passatempos em Vrindavana. Mas na Aradhito Dvijasuta Natabeha Krishna. Se você não adorar o Senhor Chaitanya Gaura Hari, você nunca vai poder alcançar Krishna de Vrindavana. Why I am singing? Because Gurudev, Srilanand Goswami, most of the time, he absorbed to glorification of Gaura Katha, Navadip Dham Katha. Então, estou falando isso porque Srila Gurudeva Srilanarayan Goswami Maharaj, várias vezes, ele ficava sempre absorto em glorificar Navadipadam. And even his name is what? What is his name? Gaur Narayan. Gaura Narayan. Gaur Narayan. O nome de Gurudeva, né? Qual é o nome dele? Gaura Narayana. Gaura Narayana. And Gurudev himself told, all my activities of Bengali. Because Chaitanya Mahaprabhu, Bengali. Então, Gurudeva
assim, ó, tudo que eu faço é que nem um bengali, É, bengali. just- Porque assim, Mahaprabhu também era bengali, então o Gurudeva também falou isso, que ele fazia tudo como bengali. And yesterday, one devotee went Gurudev birthplace, Aksar, what is it called, Tyaripur, and then very nice, beautiful, he also glorified about Gurudev birthplace. Então, outro dia, ontem, né, um devoto foi no local de nascimento de Gurudeva em Bhaktiyaripur e ele fez uma coisa assim glorificando o local de nascimento de Gurudeva. And where Gurudev, he took birth in that house, had that room, everything is also YouTube, he was showing. This is the birthplace of Gurudev, Narayan Goswami Maharaj. Então, esse devoto fez um vídeo no YouTube mostrando o local de nascimento de Gurudeva Narayan Goswami Maharaj, o quarto onde ele nascer, a casa, tudo mais. Ele fez um vídeo mostrando. Then he also interview of his Gurudev family's member. E esse devoto que fez isso também fez uma entrevista com a família de Gurudeva, que estava lá ainda. From the childhood, what is the behavior of Gurudev, what he did, that things, everything. Interview from his family's member. Então ele fez essa entrevista com a família de Gurudeva, perguntando também como que era Gurudeva na infância, como ele se comportava durante a vida dele, né, lá, como que era. If you want to know more, you can go that YouTube, very nice, beautiful, showing. Have you seen or no? Vocês viram esse vídeo? Se vocês quiserem ver, é só ver procurar no YouTube, é muito legal esse vídeo. Understand? Very nice, this interview, and this is it. A entrevista também é muito interessante, é muito legal. That time, his family went to the Gurudev, and every day he chanted 64 rounds holy names. A família de Gurudeva no vídeo está dizendo que Gurudeva todo dia cantava 64 voltas de santos nomes. And only you chanting Guru, Guru, Gurudev, Gurudev, Gurudev. What is the meaning of Gurudev? Are follow the instruction of Gurudev, follow and all the activities of Gurudev. And the Gurudev, 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 Gurudev. Então vocês, por exemplo, ficam assim, Gurudev, Gurudev, Gurudev. Mas e daí? O que tem isso aí? Gurudeva e daí, né? Você está seguindo a instrução de Gurudeva, você tem que tentar seguir. Otherwise you will say, Gurudev, everything belongs to you, or your lotus feet are mine. Você deve tentar seguir Sab kuch tamar, charan duti amar. Deve tentar seguir as instruções de Gurudeva, né? O comportamento de Gurudeva, né? Então, senão você vai ficar só assim, Gurudeva, Gurudeva, seus pés de lótus, tudo que é meu é seu, mas os seus pés de lótus são meus. I am not criticized. You can chant Gurudev, Gurudev, this is true. Prabhupada sings. But have to follow the instruction of Gurudev behavior. Então, não estou falando para vocês não cantarem Gurudeva, Gurudeva, Prabhupada. Podem cantar sim, cantem. Mas estou dizendo também que vocês têm que seguir as ordens de Gurudeva e o comportamento dele. I directly listen. Lotus mouth of Srila Gurudev told, every day I chanted 64 rounds holy names. Eu ouvi Gurudeva falar com a sua própria boca de lótus. Gurudeva disse, eu contava todo santo dia 64 voltas de japa. So now Gurudev is just I want interview. Yes, saying, how is the Gurudev? Gurudev, because he was born in Bihar. Generally, Bihar, that people are taking the what is it called chapati. O Gurudeva nascera em Bihar, né? Então assim, geralmente quem nasce nessa região da Índia come muito chapati, né? Aquele pãozinho fininho, tipo um pão árabe. Understand? And mostly there are people also taking what is called chickpeas, chana. E lá eles comem muito grão de bico também. But Gurudev, Srila Gurudev, when he was small boy, he did not want to eat chapati or chickpeas. He wants to eat pop rice and rice. Mas o Gurudeva desde pequeno, ele não queria ficar comendo chapati com um grão de bico, que nem as pessoas lá dessa região da Índia. Ele queria só comer arroz inflado e arroz. Once Gurudev, when I served to Gurudev, and cooking and massaging, once Gurudev told, do you know? Direct Gurudev told me, just what I am listen, direct lotus mouth of Gurudev, I tell you. Gurudev, do you know? And actual previous life, I born in Bengal. Então, um dia eu estava tendo a oportunidade de servir a Gurudeva, massagear os pés de lótus dele, cozinhar para ele. E a Gurudeva me falou diretamente com a boca de lótus dele. Estou falando para vocês o que eu ouvi dele. Ele falou assim para mim, ó, vida passada eu nasci na Bengala. All Bengali sanskar and impressions in my heart. Porque eu tenho todos os hábitos de um bengali, todas as sanskaras, impressões de um bengali no meu coração. Bengali people, what they are doing? Eating pop rice and rice. Porque quem é bengali come arroz inflado e arroz. And they must take bath. Before taking bath, have to put the mustard seed oil, massaging the whole body. E todo bengali também antes de tomar um banho quer sempre botar, fazer massagem no corpo com óleo de mostarda. And Gurudev also for the
his last time he also say, and his whole body also massage with oil. Então a gente vai até o final da vida de Gurudeva, ele sempre fazia isso, antes de tomar banho era massagem no corpo inteiro dele com óleo. This thing. And Bengali people, they must take bath and also 3 times. And at least 2 times must be, morning and midday. Understand? The same habit mine also. E todo bengali também, ele sempre toma banho pelo menos, assim, vai tomar banho com certeza 3 vezes por dia. Se não for 3 vezes por dia, pelo menos 2 vezes. Com certeza um bengali sempre toma banho 2 vezes por dia, de manhã e na hora do almoço. Eu também tenho esse hábito, eu também sou assim. Gurudev, I saw also Gurudev. Gurudev every day, early in the morning, Brahma Murta, and he took bath. Then again midday, and noon time, and again also full bath. Eu vi isso em Gurudeva, né? Gurudeva tomava banho de manhã bem cedo no Brahma Muhurta, antes do Mangalarti, também sempre na hora do almoço, antes de tomar passada, ele também tomava banho. What time you taking bath? Que hora vocês Anytime. Vocês tomam banho em qualquer hora, né? What time you took bath? Morning, evening. Oh, you are Bengali. Toma banho de manhã e de noite? Ah, você é um bengali, então? Because you are staying with me. Some. Você está ficando comigo, então alguma coisa de bengali tem para você. Why is it? Because the same mood of Guru Chaitanya Mahaprabhu's mood in the heart of Srila Gurudev. Então, Gurudeva tinha no seu coração o humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. 8 o'clock, maybe tomorrow. Glorification of Gurudev. Gurudev, when he spoke about Chaitanya Mahaprabhu's Leela, I saw Gurudev's heart completely melted and tears rolling down. Eu vi diretamente quando o Gurudeva falava sobre os passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o coração dele se derretia e começava a chorar. And especially when Gurudev, he uttered one slok, Anarpita charing chirat, Karunavatirana kalau, Samarpayatu unnatu jalasang sabhakti sriyam, Harihi purada sundar didi kadama sandhiri pita, Sada hidaye kamdare smuratuva, Sachinandana. Understand? This slok is very important. Rupa Goswami Pad, he composed this verse in his unprecedented book, Vidagdha Madhav Natakam. Então, especialmente quando o Gurudeva citava esse verso composto por Srila Rupa Goswami, né, esse na verdade é muito importante, porque esse verso é muito importante, esse verso que está no livro Vidagdha Madhav Natakam, composto por Srila Rupa Goswami. This is the glorification of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Mahabadanyata magnanimity. E esse verso vai exatamente glorificar, falar da Mahabadanyata, ou seja, da grande compaixão e generosidade do Senhor Chaitanya And Mahaprabhu. this slok also recited in the assembly of Sarup Damodar, Rai Ramananda, who are the very highest learned scholars person. That time everybody completely intoxicated. E esse verso, né, foi falado, né, o Rupa Goswami falou esse verso na Assembleia de Rai Ramananda, Swarupa Damodara, onde eles estavam presentes também. Swarupa Damodara e Rai Ramananda eram devotos muito elevados, totalmente eruditos, pânitas, super qualificados, pertenciam todas as raças. When Lord Chaitanya heard this glorification of his own, that time Chaitanya Mahaprabhu he sighed. E aí todos ficaram totalmente, né, tomados de amor divino ao ouvir esse verso, mas quando Mahaprabhu ouviu esse verso, Mahaprabhu ficou com um pouco de vergonha. Because Chaitanya Mahaprabhu he did not want to listen his own glorification. Porque Mahaprabhu não queria ouvir ninguém glorificando ele. E o verso fala sobre Mahaprabhu. Our Shastra saying, one who speaks his own glorification, then he lose all his what is called Sukriti. And Sukriti means pious activities. One who glorifies his own. Então, as escrituras falam que quem fala bem de si mesmo, se autoglorifica, se elogia, autoelogia, essa pessoa perde todo o seu sukriti, todas as suas atividades piedosas e virtudes. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu told, then everybody glorified, oh, very nice sweet slokas. Rupa Goswami composed. This is the highest glorification of Lord Chaitanya Mahaprabhu's magnanimity. E aí, ao ouvir esse verso, todo mundo, os devotos todos ficaram muito felizes. Nossa, esse verso é o melhor verso que glorifica a generosidade e compaixão de Mahaprabhu, o humor de Mahaprabhu. Esse é o melhor verso, com certeza. That time Lord Chaitanya Mahaprabhu told, hey Rup, your slok is very beautiful and so much ornaments, alankar. E aí, mas nesse movimento, Mahaprabhu, nessa assembleia, falou assim, ó, Rupa, esse verso é muito bonito, né? Tem vários ornamentos poéticos, figuras de linguagem. But one pot of Gangajal. Mas assim, imagina que tem um pote cheio de água do Ganges. But he put one drop of alcohol.
Mas eh? você joga uma gota Madira. de bebida alcoólica, de vinho, supondo, nessa água do Ganges. That pot of the water, Gangajal, not used for worship to Thakurji. Então é um pote inteiro de água do Ganges. Você jogou uma gota de bebida alcoólica, você não vai mais poder usar essa água do Ganges, o resto ali inteiro, para servir a deidade. Não dá. Eh? That means Lord Chaitanya is saying, why did you put my name? Eh? So, this is not good. This is the humility of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então Chaitanya Mahaprabhu ouve esse verso, ele falou assim, por que você colocou meu nome nesse verso? Né? Agora o verso estragou, não tá bom, não é bom esse verso. But- Isso é a humildade do Senhor Chaitanya, na verdade. Sarva Damodar, what did he say? No, Prabhu. Oh, Rupa Goswami's this Grantha, these slokas is as like sweet nectar, Amrit. Já Swarupa Damodara falou, não, Prabhu, que isso? Esse verso que o Rupa Goswami escreveu é incrível, é um doce néctar. Or now your name is there, Sachinandan. What is this last word? Eh? Sada Hidaya Kamdares Puratu Baha Sachinandan. Then Sarup Damodar explained, your name is there means, and someone prepared very nice, beautiful Amrit, and what is it called? Sweet rice. And or your name is as like very nice, beautiful, sweet fragrance, Kapur. Kapur means? Camphor. E aí então Swarupa Damodara falou, não, Prabhu, que isso? Olha só, esse verso é maravilhoso, é como se alguém tivesse preparado um arroz doce, bem gostoso, bem maravilhoso. E aí, como nessa última linha do verso tem o seu nome, é como se alguém tivesse feito um arroz incrível, um arroz doce incrível. E em cima do arroz doce tivesse colocado, para dar um cheiro bom, uma fragrância, um pouco de cânfora. Understand? If you prepare very nice sweet rice and put little bit camphor, then sweet fragrance will come. Porque se você preparar arroz doce e botar um pouquinho de cânfora em cima, vai exalar um cheiro muito bom, uma doce fragrância para o seu arroz doce. Then Chaitanya Mahaprabhu smiled. Chaitanya Mahaprabhu did not say any words. E aí o Mahaprabhu, ele sorriu e não falou nada. Huh? 5 seconds. In this way, Gurudev, when he spoke, and the glorification of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the assembly of very high class and Pandit Sabha. Então, falando sobre isso, que quando o Gurudeva ele dava Harikatha numa assembleia cheia de grandes eruditos, pessoas muito versadas, And that time all the Panditas, Mathura, Vrindavan, Navadvip, Jagannath Puri, they glorify more and more. They glorified Srila Gurudev, Bala Srila Narayana Goswami Maharaj ki. todos esses pânditas, essas pessoas muito eruditas e versadas de Mathura, Vrindavan, Jagannatha Puri, diferentes locais da Índia, eles glorificavam o Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj nessas assembleias. And for this regard, in Braj Academy Sanstha and institution, they give this one, what is called, title, ceremony also in there. That is called Jugacharya. And Gurudev is called Juga Acharya. Então, por isso que teve uma instituição, né, de Vraja, de Vrindavan, uma instituição que se reuniu e eles deram um título para Gurudeva, teve uma cerimônia e tudo mais, uma cerimônia de titular Gurudeva o Yuga Acharya, o Acharya, o Guru, né, o mestre da era que a gente vive. A Chaitanya Mahaprabhu is called Juga Avatar, the incarnation of Juga Avatar. Or Srila Gurudev is called Acharya. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele é o Juga Avatar, né, ele é o Avatar, a encarnação dessa era. Já o Gurudeva Juga Acharya, né, ele é o mestre espiritual, o Acharya dessa época. Jai Srila Gurudev ki Jai Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya. Hello Gurudev Tumhari Jai Jai Ho Gurudev. Oh Gurudev Tumhari Jai Jai Ho Gurudev. Jai Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya. Jai Pati Pavan Jaya Gurudeva. Balo Jai Gurudev Jai Prabhupada. Jai Prabhupada Jai Gurudev Jai Prabhupada. Jai Nanda Swami Jaya Gurudeva. Nanda Swami Jaya Gurudeva. Jai Narayana Goswami Jaya Gurudeva.
go take prasad, then go. Again tomorrow come. Então agora comem braçada e voltem amanhã todos. Tomorrow Mangalarti. After Mangalarti we will go his house. Very big fish. Early in the morning. If you have greed, come. Or if you have no greed, don't come. Fala português. Amanhã de manhã, depois do Mangalarati, vai ter um grande festival de braçada na casa do Prema Bhakti Prabhu e da Maharani Biri. Todos vocês podem vir. Quem tiver vontade e for suficiente, venha. Quem não tiver, não tem problema, só não vir. Then again, 4 o'clock, start your kirtan, Harikatha. E aí depois, às 4 da tarde, de novo, Kirtan e Harikatha aqui. Good, Premanand. Understand? One poor devotee, he arranged one festival in his house. Teve uma vez que um devoto pobre arranjou um festival de braçada na casa dele. And in the meantime, Narada Rishi appeared in front of one small village boy. E aí Narada Rishi apareceu na frente de um menino assim, de um vilarejo. And then Narada Rishi asked the poor person, hey, tomorrow what happened in your house? But tomorrow I want little bit and celebration, utsav in my house. E aí Narada perguntou assim para esse menino da vila, o que vai acontecer amanhã na sua casa? O que você quer que aconteça? Aí o menino falou, eu quero que seja tenha uma celebraçãozinha na minha casa amanhã. I am poor man, I have no some money, so maybe I will call only 3 persons. Porque assim, eu sou pobre, não tenho muito dinheiro, então acho que eu vou chamar apenas 3 pessoas na minha casa amanhã. 3 persons? 1, 2, 3 persons. 3, né? 1, 2, 3 pessoas. Then that boy, village boy who manifested, Narada manifested young boy. Don't worry, I will give invitation to the 3 persons, 3 loka. Então, na verdade, Narada Rishi, ele tinha se manifestado na forma desse menino, né? Tipo, um menino da vila e veio falar com essa pessoa. Aí Narada falou assim, olha, não se preocupa, pode deixar que eu vou chamar 3 loucas, 3 pessoas para vir. The Sanskrit loka means person, man. A loka means 3 loka. Sarga, Marta, and Patal. Então, mas a palavra louca tem duplo sentido, tá? Louca pode ser pessoa, como pode ser também planeta, sistema planetário. Então, assim, vou chamar só 3 loucas, 3 pessoas, mas na verdade ele quer dizer, vou chamar os 3 sistemas planetários, Swarga, né? No. 3 loka means Bhulok, this is material world, or another Bhubalok and Sargaloka. Tá, desculpa, gente, Triloka significa esse mundo material, que é Buloka, também Bhuva Loka e Swarga Loka. Then in the meantime, all people came. Thousand people came in his house. They said, hey, Narada, this is what you do. I told the 3 lokas. So this aí, depois do seguinte, tiveram milhares de pessoas na casa dessa pessoa. E aí ele falou pra Narada, eles não, só 3 pessoas você ia chamar? Eu falei, não, eu chamei 3 loucas, né? Os 3 loucas. So how, that time the 4 persons, how will feed the people? But don't worry. I called to Lord Narayan, then and Lakshmi Narayan will be arranged. E aí essa pessoa pobre falou assim, mas como é que eu vou alimentar toda essa gente que está vindo? Aí Narada falou, não se preocupa não, porque eu chamei Lakshmi Narayana, Deus da fortuna, né? Eles vão cuidar de tudo, relaxa. In the same way, his wife name also Maharani Lakshmi. Então o nome da esposa do Prema Bhakti Prabhu é Maharani, né? A própria Lakshmi. Jai Shri Ram. Okay, now take prasad. You are not want to go. Take prasad. Vocês não querem ir embora, né? More. Querem mais e mais. Bolo Vrindavan Vihari Lal. No. Now 8:15. Already 8 o'clock should be finished. Não, já são 8h15, Only né? 20 minutes over. Já passamos 20 minutos do horário que tinha que se estabelecer até as 8 por causa do lockdown aqui em São Paulo. Lockdown in São Paulo. Lockdown em São Paulo, até depois das 8 não podia abrir mais nada, nem Tomorrow restaurante. morning Mangalarti come. Mas amanhã de manhã todos vinham no Mangalara, tinha 5 horas o Mangalara. And 5 o'clock. Chalo. Às 5, amanhã o Mangala. Now take prasadam ki jai. Prasada agora. Those who want to take Kantimala with Harinam, come, or other will go take prasadam. Quem quiser receber Diksha, Harinam, Kantimala, Japamala, iniciação, vem aqui na frente, os outros podem ir tomar praçada e ir embora. Oh, Handu.
E tem mais adesivos. Quem não pegou ainda os Haribol, adesivos, o please. centenário, vem aqui, por favor, pegar os adesivos. Take do this. centenário. Gurudev sent it. Those who are not taken, take. Quem não pegou o adesivo agora, o Gurudev tá dando aqui, ó. Gente, também tem balinhas que o Gurudeva... Huh? Ó as balinhas. Chalo. Go. Gurudev, can I take more one? Okay. Thank you. More. More, give more. And put your room, house. And hey. Right hand. Venus. Manjuri. Oi. Pode falar no microfone? Pode falar? Boa noite. Lembrando a todos que aqui do lado tem uma feirinha transcendental com artigos indianos, roupas devocionais. Quem quiser apreciar, falar com a nossa querida Goranga. Lembrando também que a gente tem aqui algumas artes também da nossa querida Maruxa Marina Bibi. Todo o recurso arrecadado vai ser para ajudar as gangamatas. Quem precisar de chapa, artigos indianos, roupas, fala com a nossa querida aqui. Quem vai tomar Harinama chega aqui perto. Ó, balinha! Pode avisar que vai ser distribuída para a sala lá embaixo e tal. Por favor, a praçada será distribuída lá embaixo. A praçada vai ser distribuída lá na saída. A praçada será distribuída na saída. Olha o seu. Pode ser, minha He wants the stick. He wants stick. He wants stick. Tomorrow, yes.
Então, Gora Premanande, Hari Hari Bo, Jai Shri Gurudeva Ki Jai. Aí você faz essa